momentos tão difíceis da nossa vida, que parece que estamos num verdadeiro beco sem saída. E aí começam os questionamentos dos que não conhecem Deus, dos que não conhecem os pormenores da palavra de Deus, os que não conhecem o tratamento de aperfeiçoamento, de qualificação que Deus faz com quem Ele quer fazer, para que, através dessa pessoa, o seu plano, o seu propósito, a sua vontade seja realizada. Irmão, irmã, para conviver com Deus, você tem que conhecer a palavra dele. Você tem que conhecer os pormenores do trato dele com você. Sabe, Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus está acima de qualquer filosofia humana, de qualquer pensamento humano, de qualquer articulação humana que nós possamos fazer. Então, para nos apropriarmos de tudo que Ele tem para nos dar, de tudo que Ele quer nos dar, nós devemos, portanto, com intensidade, com aprofundamento, buscarmos conhecê-lo através da palavra dele. E aí, quando isso acontece, aparecem as perguntas normais dos cristãos desavisados porque não conhecem a palavra de Deus. Por exemplo, por que Deus está permitindo que eu sinta-me num verdadeiro beco sem saída? Quais são as intenções dele quanto a isso? Antes de você perguntar isso, diga a Deus, não por que isso, mas para que isso, Senhor? Para que eu estou neste beco sem saída? Revela-me a mim, ó Deus, para que eu possa colaborar contigo no que tu quiseres fazer comigo, naquilo, ó Deus, que é necessário que tu faças acontecer na minha vida, para que tu cumpras o teu propósito em mim. Em vez de ficar questionando Deus, por que isso? Deus, por que tu permite que eu esteja assim? Deus, eu te sou fiel. Deus, os meus inimigos estão todos à minha volta. Deus, onde tu estás? Eu estou aí, dentro de você. Diga aleluia por isso. Diga glórias a Deus por isso. Aprenda a lidar comigo. Aprenda do que eu quero da sua vida. Aprenda qual é o meu propósito em você. Ao invés de ficar clamando, murmurando, reclamando, abra os seus ouvidos, abra o seu coração, tenha sensibilidade a mim, perceba qual é o meu agir, qual é o meu funcionar na sua vida. Eu quero lhe dizer, meu irmão, minha irmã, que a ação permissiva de Deus na vida do cristão tem propósitos já definidos por Deus. Isto acontece por algumas razões que nós vamos ver aqui no texto lido, que nos levam a pensar assim. Como, por exemplo, às vezes nós estamos num beco sem saída por não termos maturidade espiritual, e por conta disso não desfrutamos da intimidade com Deus, impedindo-nos assim de discernir os propósitos dele na nossa vida. Se eu não tiver uma certa maturidade espiritual, se eu for apenas no oba-oba que se prega ali hoje a palavra de Deus, perversamente, covardemente, erradamente, eu não vou colaborar com Deus para que Ele faça acontecer na minha vida o que Ele deseja. Às vezes, irmãos, é de difícil entendimento, de difícil aceitação o que Deus nos propõe, o que Deus nos faz passar. Mas só uma coisa eu quero que você não se esqueça nunca: que Ele é soberano e que nós somos dependentes dEle, que Ele tem e quer sempre melhor para nós. Diga aleluia por isso. Então, ao invés de murmurar como esse povo aqui fazia, procure os detalhes em que você deve agradar a Deus. Procure colaborar com Deus. Procure desejar crescer um pouquinho a nível espiritual, para que você discerna, para que você entenda como é que Deus está te tratando, como é que Deus está te forjando, como é que Deus está te preparando
para transformar você de abençoado para abençoador. Muitos cristãos se satisfazem e ficam apenas na primeira instância, no primeiro estágio. Ah, eu sou abençoado por Deus. Você já ouviu falar várias vezes por aí. Porém, pouquíssimas vezes, ou talvez nenhuma, você já ouviu um cristão falar: eu sou um abençoador na obra de Deus. Irmão, eu não posso me esquecer do que o Senhor Jesus me diz na palavra dele, quando ele esteve aqui e deixou as ordens, as instruções, os mandamentos para nós, dizendo: não fostes vós que escolhiste também. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei, vos enviei, para que deis fruto, o vosso fruto permaneça. E falou também: quem crê em mim, nas minhas palavras, fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Olhe para Jesus, vê se ele merecia sofrer o que ele sofreu, vê se ele merecia passar no beco sem saída, em que ele esteve por muitas vezes, para nos trazer o entendimento da vontade do Pai para nós. Portanto, minha gente, desejar crescer espiritualmente falando, não dever, é uma obrigação, é uma necessidade premente que todo cristão tem. E esse crescimento prolongar-se-á até o último segundo da sua vida física aqui na face da terra. Porque Deus tem tanto para acrescentar na minha vida, na sua vida, que ainda que vivêssemos o dobro de vida que nós já vivemos, nós não receberíamos tudo de Deus que Ele tem para nos dar, para nos ensinar. Porém, o que nós já temos, devemos fazer, como Ele diz: de graça recebestes, de graça dai. Nunca desperdice a oportunidade que Deus te dá para você falar dele, para você ensinar sobre ele, para você ajudar alguém, para você arrancar das mãos do diabo alguém que esteja lá no Egito, alguém que esteja lá no mundo sendo massacrado, sendo destruído, sendo destroçado. Não o faraó, que significa hoje a figura do diabo, para que essa pessoa possa ser liberta das maldições e sofrimentos em que ela está envolvida. Segunda razão pela qual alguns não conhecem por que nós estamos passando por essas dificuldades, por não termos, ouça bem, a presciência de Deus. Gente, presta atenção. Nós não temos capacidade, nós não temos poder, não temos qualificação para saber aquilo que vai nos acontecer lá na frente. A nossa visão é diminuta. Nós apenas nos dedicamos a fazer aquilo que está diante dos nossos olhos. Porém, Deus que nós servimos é um Deus extremamente planejado, completamente detalhado em tudo aquilo que diz respeito à minha vida e à sua vida. Eu quero que você agasalhe essa palavra hoje no seu coração, para que tudo que quis acontecer, você não se esqueça que a propósito de Deus na sua vida, porque Ele está te apertando, porque Ele está te forjando, porque Ele está permitindo que você esteja vivendo nesse verdadeiro beco sem saída. Mas nós não vemos lá na frente qual é o propósito de Deus. Nós não podemos entender o que Deus quer de nós ao nos apertar desta maneira, ao nos fazer passar pelo que nós estamos passando agora. Mas a presciência dele dá a ele a condição de enxergar lá na frente, de tudo que ele está investindo em nós, de todo o forjar dele na nossa vida, para que depois ele use para fins proveitosos. Presta atenção nisso. Por que nós não entendemos estar num beco sem saída? Por não termos a visão que Deus tem. Presta atenção, meu irmão.
Esse povo aqui nesse episódio era o povo de Deus. Estava lá no Egito há 430 anos, como Deus prescrevera para Abraão lá atrás. Abraão, você vai ser patriarca do meu povo. Ele vai ser muito grande, Abraão. Porém, vão aprisionar o meu povo, vão maltratar o meu povo, vão judiar do meu povo. Porém, Abraão, eu vou arrancá-lo da prisão que ele estiver com mão de ferro, porque eu sou o Senhor, e quando eu ajo, ninguém me contesta, ninguém frustra meus planos, Abraão. Eles que fizerem isso vão se haver comigo, estarão nas minhas mãos, Abraão. Ele disse isso muito antes, até que o povo existisse. Ele disse isso muito antes que tudo isso acontecesse. Por quê? Por causa da presciência, por causa da visão divina que ele tem. Irmão, irmã, o que eu posso depreender do meu dia de amanhã? Eu posso apenas desejar, mas saber, tomar posse, não tenho essa competência, essa capacidade. Por isso é que nas mais das vezes nós até nos espantamos com o que nós estamos passando, mas hoje a palavra de Deus está nos mostrando, nos alertando, nos dizendo que nós devemos agradecer a Deus por esse trato que Ele está dispensando a nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, foi isso que aconteceu exatamente, olha, com Deus, com o povo dele, com o faraó e com o seu exército. Essa tríade aqui de personagens foram diretamente envolvidos nesse forjar de Deus, nesse envolver de Deus, que esse acontecimento foram que Deus queria o povo livre, o povo obediente a Ele para usá-lo como lhe convinha. No caso, hoje somos nós. Deus queria que aquele povo mostrasse para os outros povos que Deus é o Deus soberano sobre tudo e sobre todos, e que nós somos 100% dependentes dEle. Diga glórias ao Senhor por isso. Glória a Deus. Nunca queira ser autossuficiente com Deus, por favor. Nunca se diga autossuficiente no trato com Deus. Quando eu vejo algum pregador se manifestar como tal, eu clamo a Deus, tem compaixão, tem misericórdia. Porque quem é Ele para se autoprojetar? Quem é Ele para trazer a tua glória para Ele? Meu Deus, a tua soberania absoluta, completa, total. Que isso aconteceu com o povo de Israel? Porque Faraó não se conformava de ter perdido aquele povo. Quer o quê? Escravo a ele. Quer o quê? Inteligência acima da média. Quer o quê? Altamente produtivo. Só que com Deus ninguém pode, só que com Deus ninguém contesta. Deus arrancou aquele povo das mãos de Faraó através daquelas 10 pragas, e a última praga que Faraó estava segurando, retrocedendo o máximo que ele podia. Já sei o que eu vou fazer com você. Vou matar todos os primogênitos do Egito, inclusive o teu filho. Quando ele viu aquela matança, ele não se conteve. Moisés, leva esse povo daqui, tira esse povo daqui, mas para que Deus cumprisse a vontade dele na vida do seu povo, para que Deus se vingasse de Faraó e do Egito. Deus promoveu esse episódio aqui. Sabe quem promoveu isso? Foi Deus. Não sei se você prestou atenção. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, os que são escalados para te fazer mal, coitado deles. Os que são instruídos por Satanás para serem os teus algozes, coitado deles. Eles vão se haver com Deus, que diz assim: terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo, porque não há quem tire. O Deus que diz assim:
ainda antes que houvesse dia eu era, e não há ninguém que tire alguém das minhas mãos, porque agindo eu, quem me impedirá? Isaías 40, versículo 13. Portanto, esse Deus que nós servimos, além de tudo que Ele é, Ele também é o nosso vingador, irmão. Você sabia disso? Que você não precisa de se irar, não precisa extrapolar nos seus assuntos. Deus é o vingador do povo dele. Estava lá o povo fora do Egito, por não ser obediente a Deus, por ser murmurador, por ser idólatra. A viagem que eles fariam em 11 dias tornou-se uma viagem de 40 anos. E Deus então aproveitou-se, já sei, vou mostrar para esse povo quem eu sou. Vou me vingar de Faraó pelos maus tratos que ele fez com o meu povo. E vou glorificar o meu nome para que eles saibam que eu sou o Deus único, o Deus verdadeiro. Eu sou o Senhor desse povo, eu sou o Deus desse povo. Portanto, passou ele para o controle do povo. De dia em uma nuvem, cobrindo o povo no deserto, para que eles pudessem caminhar. À noite, vinha aquela bênção que iluminava o caminho por onde eles queriam passar. E eu li nessa palavra, irmãos, que a presença de Deus não se afastava deles. E essa palavra que Deus traz para nós nesta manhã, nos diz assim, ó: o Senhor ia diante dele durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar no caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Isso quer dizer que Deus nunca se aparta de você, que Deus nunca te deixa sozinho, que Deus está atento a cada um dos seus algozes, que Deus está atento a todas as investidas de Satanás na tua vida, que Deus é o Deus que cumpre a palavra dele. Portanto, não baixa a guarda, não esmoreça, vai em frente, que Deus é contigo por onde quer que você vá. Diga aleluia, diga glórias a Deus por isso. Mas, então Deus agiu, Deus desejou agir, por causa que ele precisava resolver o problema dele, o problema do povo, de Faraó e do seu exército. Segunda coisa que nós podemos ver aqui: beco sem saída é um lugar que às vezes Deus nos leva. Presta atenção. Guiou o povo lá em frente ao Mar Vermelho. Será que Deus não tinha outra alternativa? Será que Deus não podia fazer melhor para botar o povo em frente ao Mar Vermelho? Porque era sem saída. O Faraó e o exército estavam perseguindo o povo, vindo atrás do povo. E agora? Quem levou o povo para lá? Foi o próprio Deus. Sempre objetivando cumprir os propósitos dele naquilo que ele está fazendo em nosso favor, na vida do povo dele. Ficaram lá, mediante uma ordem específica de Deus, conforme vemos aí no versículo 2. Para quê? Para que os seus propósitos fossem cumpridos. Aqui, ó: serei o coração de Faraó, serei glorificado em Faraó e todo o seu exército. Saberão os egípcios que eu, o Senhor, que eu sou o Senhor. Deixa, irmãos, eles articularem. Deixa eles desejarem mal. Deixa eles planejarem tudo o que eles querem contra você. Não pense que Deus te abandonou. Não pense que Deus saiu da sua luta. Não! Ele está deixando seguir até o ponto que ele achar determinado, para que ele faça acontecer na tua vida e na vida dos teus algozes, na vida dos teus adversários, tudo aquilo que ele quer que aconteça. Então, mais um detalhe: beco sem saída é o lugar onde Deus nos põe à prova. O povão está lá, o marzão vermelho está lá, a poeira, o barulho do exército de Faraó cada vez mais intenso, mais perto está. E agora?
Deus nos põe à prova, senhoras, no caminho da obediência. Eu quero que nesta manhã, irmão, você saiba aqui conscientizado disso. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim fizeram. Por obediência à ordem de Deus, foram parar lá. Não podia mais andar para frente, tinha um mar na frente deles. E Faraó atrás, vomitando ódio, cólera, tudo contra eles. Deus às vezes nos prova no beco sem saída, permitindo que nos sobrevenham circunstâncias difíceis como eram essas aqui. Irmão, irmã, a tua aprovação está ameaçando a sua vida. A tua prova está a ponto de exterminar com a sua vida. A prova que Deus colocou esse povo aqui está. Por poucos minutos, por pouco tempo, todos eles morreriam nas mãos de Faraó. Avançassem no suicídio, se afogariam no mar vermelho. O que fazer? É confiar no que Deus fala. É confiar no que Deus diz. Por isso, irmão, irmã, por favor, em nome de Jesus, consuma, estude, se apropria, vivencie, viva uma vida guiada por esta palavra. Quando você abre essa palavra, é Deus falando para você, é Deus te instruindo, é Deus te orientando, é Deus te aconselhando, é Deus te protegendo, é Deus te dando tudo que você precisa. Por quê? Porque beco sem saída é o lugar onde muitas vezes nós falhamos com Deus. A hora que a prova aperta, se intensifica, fica difícil, por falta de fé. Olha só, eles tinham saído de lá das mãos de Faraó através de 10 pragas, com a mão poderosa de Deus. Eles eram escravos, pobres, doentes, saíram ricos porque Deus ordenou a todo o povo egípcio que desse a eles o que eles quisessem. De pobres saíram ricos, de doentes saíram curados, porque diz a palavra que não saiu nenhum doente, e de escravos saíram livres. Diga glórias ao Senhor. É o povo que mais viu diretamente Deus agir na vida deles, é o povo que mais viu Deus fazer milagres na vida de um povo. E agora, por falta de fé, estavam ele murmurando, reclamando com ele: Moisés, olha o que você nos aprontou, Moisés, olha para onde você nos trouxe, Moisés. Lembra-se, Moisés, que nós fomos lá no Egito, deixa-nos morrer aqui, deixa-nos comer das migalhas dos restos dos egípcios, mas ao menos nós vamos ter vida aqui, Moisés. Agora que nos trazes para esse deserto para morrermos aqui, será que lá no Egito não tinha sepulcros para nos sepultar? Moisés, Moisés, Moisés. A nossa falta de fé nos leva a murmurar com Deus. É um procedimento tão ruim aos olhos de Deus, aos ouvidos de Deus, irmãos, que eu sugiro a você se autopoliciar, se autovigiar. Não murmure, porque isso é uma praga diante dos ouvidos, dos olhos de Deus. Antes, o Espírito Santo, tu que estás em mim, me ensina qual é o meu papel nessa estrada, nesse beco sem saída. Espírito Santo, me ensina como eu devo agir nisto, para que a vitória venha e me tire dessa situação. Mas falhamos com Deus nas muitas reclamações que fazemos na hora que nós estivermos enfrentando a guerra grande de cada dia. Por quê? Porque beco sem saída é o lugar onde Deus nos ajuda. Vai vencer quando, pastor? No tempo dele, no momento dele. Por isso que quando você lê a palavra de Deus aqui na hora da leitura, pegue os teus ouvidos espirituais, aplique no que você está ouvindo. Eu disse que beco sem saída é onde Deus nos ajuda a vencer. No tempo de Deus e no momento de Deus. Presta atenção aqui. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis.
aquele episódio, no tempo de Deus, era para hoje. Era para aquele exato momento, senão eles iriam ser mortos pelo exército faraó. Portanto, meu irmão, no tempo de Deus, no momento de Deus, Ele vai celebrar a vitória para você. Tome posse dessa afirmação, dessa profecia que eu estou dando à sua vida hoje. No tempo de Deus, no momento de Deus, Ele vai fazer acontecer a tua vitória. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Pode haver corrupção, pode haver tudo o que houver, mas Deus tem a última palavra, Ele está no comando de tudo, e agindo Ele, ninguém me impedirá. Glória a Deus. Beco sem saída é o lugar que nos ajuda, por quê? Porque simplesmente Ele toma o controle da peleja. Ei, Moisés, o que é que fazemos? Damos meia volta, enfrentamos esse exército que vai nos destroçar? Moisés, o que fazer, Moisés? Calma! E Moisés foi usado pelo Espírito Santo. Olhe para eles que estão avançando contra nós. Olhe bem, porque esses que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês vão ver. Moisés, pelo Espírito Santo, profetizou ao povo de Israel o que Deus iria fazer com aquele exército. Meu irmão, minha irmã, aprenda isso. Na hora da luta, se você for fiel a Deus, se você confiar em Deus, se você depender de Deus, se você entregar tudo que você tem a Deus, se você entregar as suas forças, os talentos, tudo que você possui a Deus, Ele vai tomar o controle da luta e vai fazer acontecer exatamente isso. O Senhor pelejará por vós e vós os calareis, porque o Senhor vai entrar em ação e vai te dar o que você não pode, o que você não tem, o que você não sabe, o que não é chegado à tua competência. Portanto, gente, beco sem saída é o lugar onde Deus demonstra a soberania dele e a nossa dependência total. Por quê? Que Moisés teve coragem, teve a audácia de falar para o povão, 2 milhões de pessoas ou mais. Calma. Os egípcios que vocês veem hoje mesmo, Deus os exterminará, vocês nunca mais os verão. Fica positivado, meu irmão. A soberania total, completa, absoluta de Deus na nossa vida. Fica positivado, meu irmão, minha irmã, a nossa dependência total de Deus nas questões em que nós estivermos envolvidos e que nós não temos competência, nem condições, nem recursos para vencer. Mas que é o Mar Vermelho à nossa frente? Que é um exército nos imprensando contra o Mar Vermelho. Para Deus é menos do que nada. Portanto, se você está passando por um momento difícil na sua vida, se está se sentindo um verdadeiro beco sem saída, aprenda o que a palavra de Deus está te ensinando hoje. Por quê? Porque há propósito de Deus investido nisto. Por quê? Porque a ação permissiva de Deus na sua vida, objetivando alguma coisa maravilhosa em sua vida. Diga glórias a Deus, diga bendito seja o nome do Senhor, que está me dando subsídios espirituais nesta manhã, para que eu me refaça, para que eu me estruture melhor, para que eu tenha mais fé em Deus, para que eu compreenda melhor o mover, o agir de Deus na minha vida. Olha aqui uma coisa bonita que eu quero ler para você. Talvez você não tenha tomado conhecimento disso na sua palavra. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Agora, mas se diligentemente ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti. Diga glórias ao Senhor. Aleluia. Os que se metem conosco, os que nos causam males, estão atraindo Deus contra eles. Eu nem preciso invocar
a ação de Deus contra eles. Serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários, se diligentemente ouvires e cumprires os meus mandamentos. Pergunta que cabe agora: você cumpre os mandamentos de Deus na sua vida? Se cumpre, irmão, é para você essa promessa. Se não cumpre, vá correndo contra tudo, contra todos, contra os seus pecados, contra as suas iniquidades, contra as suas falhas, contra a sua omissão, contra a sua negligência. Varra isso, pegue uma vassoura de fogo pelo anjo de Deus e varra da sua vida toda essa prática maldita, o que se impede que Deus seja inimigo dos teus inimigos, adversário dos seus adversários. Limpa a tua vida, meu irmão, limpa a tua vida, minha irmã. Diga: Deus, eis-me aqui como cumpridor da tua palavra, como cumpridor dos teus mandamentos. Portanto, agora é contigo, ó Deus, os meus adversários, os meus inimigos estão nas tuas mãos. Trate-os como só tu podes tratá-los. Deixa o resto de Deus. Irai-vos e não pequeis, a mim me pertence a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, minha gente, eu quero que nessa manhã você saia daqui sabendo que você deve pedir a Ele: Deus, me revela os teus propósitos no meu beco sem saída. Deus, faça acontecer o crescimento espiritual, a purificação espiritual, o forjar espiritual, para que tu possas fazer de mim o que tu desejares. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus vai adiante de você e logo, logo Ele vai te tirar desse beco sem saída e vai te trazer uma vitória tão retumbante que você não pode imaginar, não pode pensar. Por quê? Como diz a palavra: antes que houvesse dia, eu era, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Repita: porque agindo eu, quem me impedirá? Diga de novo: agindo eu, quem me impedirá? Aleluia! Glória a Deus! Entregue os seus inimigos, seus adversários aos cuidados de Deus. Só isso. Faça a sua parte. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e fugirá de nós. Que Deus possa gravar o que você ouviu no seu coração, no seu espírito, na sua alma, durante toda a sua vida. Que o Espírito Santo possa acrescentar o que não foi dito, mas que você saia daqui hoje conscientizado, determinado, que você não vai mais reclamar, não vai mais murmurar pelo beco sem saída em que você se encontra hoje. Diga glórias a Deus e aplauda Ele, que Ele merece ser aplaudido.